Boa noite, meu povo. Que a paz esteja em nossos corações. Quem ainda não estiver sentindo, né? Procure acalmar, serenar, se permitir, né? Porque o ambiente preparado com muito carinho pela espiritualidade e ela sabendo da necessidade de todos e sabendo quem estaria aqui nesta noite, providenciou tudo o que necessitamos. Então, vamos nos permitir deixarmos embalar pelas canções, pelos ensinamentos do Evangelho, né? Então, nesse momento a gente se prepara com a música, porque a música é um meio onde cada um de nós consegue se harmonizar mais facilmente, né? Então, através das notas musicais, da vibração que a música possui, às vezes mesmo quando a gente não quer, daqui a pouco você está sentindo, já vem deixando, vai fluindo, enfim, quando vai ver você já está entregue a esta energia. E a gente sabe, né? Quem estuda um pouquinho, o poder da música, aquela canção que nós cantamos, a gente fala assim sutilmente, mas vai muito mais além. Que a música, ela é energia, linguagem universal. Por ela, nossa sintonia chega com alegria ao Pai Celestial, né? Um exemplo disso são algumas canções internacionais que a gente não sabe nada da letra, não sabe o que significa, porém aquela música, ela tem uma vibração. E aí eu falo assim, vou procurar, né? Eu quero ver o que a tradução dessa música quer dizer. É exatamente aquilo que você sente, né? Tem algumas exceções aí, quando você vai ver a fundo, né? Não são muito legais. Mas quando se trata de vibração, é muito difícil. A tradução dela não será algo que fale de amor, de coisas boas, né? Eu lembro que uma música falava de uma canção. Você lembra qual era a música? Ela falou que era apaixonada, mas não entendia nada, o significado. E depois, de alguns anos depois, né, conseguiu ver a tradução e sentiu exatamente o que a música, a vibração de cada nota emitia, né? Então, aquela canção que a gente faz aqui para acalmar. Quando não der para cantar, murmura. E se não der para murmurar, canta ela mentalmente, né? Vamos lá então? Eu vou aproveitar. Sejam bem-vindos ao povo de casa. Convidar vocês nessa noite para estarmos juntos, utilizando desse tempo, nos preparando com a música, para fazermos uma vibração. Por todos aqueles que vocês têm conhecimento, que tem a necessidade, né? Vamos envolver com muito carinho, mas hoje em especial dedico esse trabalho de harmonização ao nosso querido Aguinaldo, né? O Gui, sobrinho querido da Mamusca, que se encontra hospitalizado. Envolver com muito carinho a sua irmãzinha Conceição, Ação, que é a irmã mais velha da Mamusca, para que eles recebam nesta noite as nossas vibrações. E cada um que vocês mentalizarem, né? E tem pessoas também que já estão ligadas a nós, a gente não tem nem ideia disso, né? Aquelas pessoas que estão ligadas indiretamente. Então, iniciando o nosso trabalho com essa prece de amor. Meu Senhor, sábio dos céus, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que me conduz
na vida em que me agasalho, enche os meus lábios de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu viver. Pai, não te esqueças. Pai, não te esqueças de mim. Não te esqueças de mim. De paz e amor sem fim. Pai, não te esqueças. Pai, não te esqueças de mim. As bênçãos da compaixão, guarde teu coração. De paz e amor sem fim. O Pai nunca esquece de um filho. Somos nós que muitas vezes nos afastamos. E assim Ele permite. Até que sintamos a necessidade de voltar ao seu regaço. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu viver. Pai, não te esqueças. Pai, não te esqueças de mim. Não te esqueças de mim. Compaixão, de paz e amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-me teu coração. De paz e amor sem fim. De paz e amor sem fim. E esta paz que a gente tanto procura, que a gente tanto almeja, né? Nos momentos de dor e de dificuldade, é você estar tranquilo, mesmo sabendo, né, que aquilo ali está contribuindo para o seu aperfeiçoamento. Mas a gente chora e Deus entende a nossa fragilidade, né? E continuando nas vibrações, vamos pedir neste momento a corrente de médicos, a falange de espíritos que atuam o tempo todo. Eu sempre me refiro a eles como abnegados servidores do Cristo incansáveis. Porque nós, seres carnais, tem momento que a gente se cansa. Se encosta, fala, agora cheguei no meu limite. E os espíritos o tempo todo trabalhando. Já pensou? Falar, cansei, cheguei no meu limite com você. Mas não é assim que funciona, porque já entenderam. Então, e nesse momento a gente recorre a esta corrente de amor. Vamos lá, em Lucano, médico de homens e de almas, né? Então vamos, através desta vibração, desta corrente de amor, né? Hoje eu não perguntei
do nosso encontro hoje, né? Estamos aqui unidos neste encontro, então vamos livrar o amor em benefício daqueles que necessitam. Música inspirada na Roberta Ferreira. Desde eternidade, Ele é verdade, homem feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre com tal devoção, mesmo sem ter visto e iluminado Cristo, foi para Ele um Cristo de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo casebre e pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, olhos olhos, tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava Jesus. Enxugava o pranto, com sorriso e canto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer tempo, seus filhos eles são procure, pois sua presença faz qualquer coisa deixar de existir. Um anjo terreno de olhar sereno e orar sideral, e chegou no espaço dentro do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala é expressão de cura, é algo tão divino, plasma cristalino de uma alma altura, é o permanente azul de retribuição com palavras calmas, é Lucas, é Lucano, é de o éter que exala quando está na sala, expressão de cura, é algo tão divino, plasma cristalino de uma alma tão pura, é o permanente azul de retribuição com palavras calmas, é Lucas, é Lucano, é de Lucas, é de médico de e Lucas não conheceu Jesus e fez o que fez, né? Se transformou, dedicou a sua vida, e é interessante, algo sobre ele ia à procura dos necessitados. E quando a gente fala do amor, que o amor, ele é o quê? Ele é benigno, ele gera o bem, né? Ao contrário da pessoa boa, a pessoa de bem, ela espera a oportunidade e ali assim ela atua, agindo com a bondade. Mas aquele que tem o amor em sua essência, ele procura, né? Então, ígneo. Benigno, sim, tá vendo? O professor ali, meu professor, nosso teacher, né? Alexandre Tomboli Júnior. E como ele conhece um pouquinho, né, do grego, ele vai mais a fundo. E quando se trata de Bíblia, né,
Quem sou eu, né? Para falar. Aí eu me apoio nele. Por isso que eu fico segura de falar, porque eu sempre falo, se falar errado, ele já corrige ali, né? Então, quando ele está presente, eu fico mais confiante para citar algo da Bíblia. Então, vamos continuar e agora buscando auxílio daquela querida, da nossa querida, que quando se faz presente, é um perfume. Ele falou que quem tem alergia nem consegue ficar no ambiente. Não, ele também, mas o perfume que exala dessa irmã. Quem já sentiu o cheiro da Sheila aqui? Quem já teve a oportunidade? Já? Dani, sentiu? Já? Claudinho também já deve ter sentido? É forte. A música, quando sentia, ela falava, Sheila querida, né? Vai dar aquela cheiro bem forte, né? De rosas. E a ela também vamos recorrer nesta noite. São canções que fazem com que a gente entre em sintonia, né? Vai ser a equipe que o tempo todo está trabalhando, a equipe de socorristas, que atende aos necessitados da matéria e da alma. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos, exolação no jardim, essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz, irmã Sheila, tão linda, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano. E a Sheila nos guia, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar, irmã Sheila tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, irmã Sheila tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. E uma alegria saber que Sheila faz parte, né, da colônia Alvorada Nova. E para quem não sabe, a colônia Alvorada Nova está localizada aqui na nossa região, a Baixada. Então, e mais felizes ainda estamos porque em agosto 31, não é isso, Alexandre? 31 de agosto, teremos aqui a caravana do Sheila conosco nesta casa, junto com a equipe do Edson, do Recanto de Luz Irmã Sheila, realizando um trabalho de curas, cirurgias espirituais aqui. Então,
se programe para termos mais esta alegria aqui conosco. E falar de Sheila não tem como deixar de fora também José Grosso, né? Esse povo são tudo assim, ó, né? Todo mundo trabalhando, uma equipe boa, ao qual, se quisermos, podemos fazer parte, né? E não precisa muita coisa não, como diz a música do Carlinhos. Ninguém precisa ser um médium do ano, nem um mar de virtudes. É só doar o quê? Um pouco de você. Doando a si mesmo a saúde e moral, né? Então, quando a gente consegue trabalhar isso em nós, a gente está cooperando aqueles que estão em nossa mão, né? Então, José Grosso é de João Capete essa, né? Esse é outro querido que quando está no ambiente assusta. Mas é um susto bom, né? Porque a tua carne vibra inteira. José Grosso, irmão querido, bom servo, teu caminho é tão fluido, esplende amor, entre aplausos de alegria. Vibramos nós, ao vivos neste dia, a tua voz. E a vibração? A vibração que se eleva no ambiente é oração. Para quem? Para quem está doente, da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos tua luz, mensageiro de bondade, envolto em luz, semeando a caridade, que a Deus conduz, bendizemos tua presença, pontos irmãos, alegrando a nossa crença e o coração. E a vibração? A vibração que se eleva no ambiente. É oração para quem está doente. Para quem está doente, ó mensageiro da seara de Jesus, querido reino, nós rogamos tua luz, querido reino, nós rogamos tua luz, querido. A equipe está formada, né? Desses benfeitores espirituais. E eu gostaria que todos aqui pudessem sentir também a energia. Quando será que José Grosso vai dar o ar das graças, né? Porque exatamente o que a música fala, que a Beth, quando ele está no ambiente, alegra a nossa crença e o coração, né? Traz essa energia, dando essa certeza, essa firmeza, e dificilmente você não sai daqui motivado. Mas vocês já ouviram que o essencial ele é invisível aos olhos? Então não precisamos ver, precisamos sentir, né? Não precisamos ver as manifestações externas acontecendo aqui. É
só você fechar o olho e sentir a vibração do ambiente. Então você começa a vislumbrar o outro lado em ação. Aí a gente chora, não sabe por que está chorando. De repente comecei a chorar do nada. A emoção começa a te tocar. Então, que essa energia, cada um de vocês nesta noite, possa conservar em vocês e acompanhá-los até vossas casas, né? Então, nesse momento, agraciados, queridos amigos da espiritualidade, que providenciou tudo com tanto carinho, tudo pensado, planejado para esta noite especial para cada um de nós. Hoje se faz mais um momento único em nossas vidas. Cada dia é especial e esse momento também é especial. Agradecemos a toda a corrente de vibração por podermos fazer parte nesta noite, esta energia que circula todo o universo. E nesse momento, ao encerrarmos esta parte de harmonização, esperamos que todos já tenham sentido este amparo e que estejamos neste momento preparados para ouvir o Evangelho de Jesus, que será ministrado pelo nosso querido Márcio Luz. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, meus amigos. Só deixar mais uma vez, obrigado pela carinho da amizade, obrigado pelo convite. É uma alegria nós estamos aqui juntos com os amigos mais uma vez, para juntos nós refletirmos um pouco a respeito do Evangelho de nosso Mestre e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco tempo antes dele ser preso e depois partir para a sua crucificação, ele se dirigiu aos apóstolos, está enquadrado? Tá? Ele se dirigiu aos apóstolos e falou mais ou menos assim: muito daquilo que eu vos disser permanecerá ininteligível, ou será falsamente interpretado. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que permaneça convosco. E aquilo eram umas palavras proféticas, porque de fato aconteceu. O Cristo foi preso, Ele foi crucificado, e nós, como sociedade, como coletividade, ou quem sabe até mesmo nós, individualmente lá reencarnados naquela época, o que fizemos com o Evangelho de Jesus? Tornamos ele um instrumento de poder, de opressão, de domínio, e cometemos as maiores atrocidades da nossa história, os maiores abusos. Apaixonados que éramos, nós somos ainda, pelas riquezas e pelas posses e pelo poder da vida material, nós enxergamos no Evangelho do Cristo o poder de dominar as massas, de conduzir multidões e de atender às nossas necessidades mais inferiores. Assim conduzíamos a maior parte do mundo civilizado lá no passado. E em nome de Deus nós matamos, nós roubamos, nós desapropriamos viúvas, tiramos a vida de crianças, de idosos, sem piedade, sem piedade. Muitos crimes cometemos em nome de Deus, em nome do Criador, e usando o Evangelho de nosso Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinava a piedade, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, o perdão, tantas vezes quantas fossem necessárias, de forma incondicional. Então Cristo estava certo, muito do que ele disse foi falsamente interpretado, não foi entendido, foi distorcido por conta da nossa maldade, da nossa inferioridade. E ele mandou ao longo dos séculos diversos emissários. Muitos vieram, alguns se tornaram ícones e muito conhecidos de todos nós: Martim Lutero, São Francisco de Assis,
vieram com a intenção de reforçar e trazer o pensamento primitivo de Jesus para manter acesa a chama do amor e do Evangelho. Muitos outros, que não ficaram famosos, que não ficaram conhecidos, mas estiveram mesmo no seio da igreja, Johann Rus, uma das encarnações de Allan Kardec, Emmanuel, no livro Renúncia, o Emmanuel relata. Ele não é o personagem principal da história, mas ele é um coadjuvante, e está lá ele, reencarnado, como um padre, no seio da Igreja Católica, mas reconhecendo todos os erros que ela praticava. Lá no meio da Inquisição, foi a época que ele viveu. Entendia todos os erros, e tanto quanto lhe era possível, porque naquele momento ele não tinha uma posição de destaque no meio do clero, mas tanto quanto lhe era possível, ele vivia o bem, o amor e a caridade. Inclusive acreditava na imortalidade da alma, na possibilidade de comunicação com os espíritos, verdades que a igreja abominava, mas ele ensinava no limite das suas possibilidades naquela época. Então essas almas vieram, todos emissários de Jesus, para manter aceso no coração do ser humano a possibilidade de consolo, de conforto e de estímulo para o bem e para o amor. Independente da nossa maldade, está rodeada, ter dominado o Evangelho do Cristo. Os séculos passaram e houve um determinado momento onde a nossa consciência, a nossa razão, ela venceu as barreiras do pensamento limitado que a igreja impunha sobre toda a sociedade. Porque quem determinava o que era verdade e o que não era verdade era o poder da igreja. Por exemplo, a Terra é o centro do universo e ponto final. Copérnico foi para a fogueira, foi queimado vivo, porque disse o contrário, porque contrariou o ensinamento da igreja. Mas assim como ele foi queimado vivo, tantos outros mártires vieram, mostrando que a ciência estava libertando o pensamento humano daquelas amarras de séculos, de quase 2 milênios. E o pensamento humano pôde, junto com a descoberta científica, com o entendimento científico, compreender melhor a realidade da vida à sua volta. Só que ali a gente incorreu num outro erro. Quando nós nos libertamos graças à evolução da ciência, muitos de nós, jogamos fora tudo que era religioso. Com aquela água suja que estava na bacia, nós jogamos as coisas boas que estavam dentro também. Cometemos o equívoco de não separar o joio do trigo, já que a igreja carregava tantos erros, já que a igreja cometia tantos crimes, já que ela trazia amarrado o pensamento humano para um conhecimento muito limitado, não deixava a raça humana, o ser humano, evoluir e crescer. Quando nós nos libertamos com as asas da ciência, rejeitamos tudo que era religioso. E aí caímos no erro de rejeitar as verdades também. E não só os erros que o pensamento religioso trazia, mas, ainda assim, Deus de tudo tira coisas boas. De tudo. Ainda assim, aquele avanço científico, aquela explosão de conhecimento científico que teve lá no início do século XVII, do século XVIII, e continua tendo até hoje, naquela explosão e naquela libertação, criou-se o espaço cultural, o ambiente intelectual necessário e favorável para que as ideias espirituais começassem a se infiltrar na sociedade humana, não mais agora na forma de uma crença, não mais agora na forma de uma fé irracional, mas agora na forma de uma ciência, porque utilizando os mesmos métodos científicos e de comprovação que os grandes cientistas do início do século XVII se utilizaram, surgiu a figura iminente de Allan Kardec. Observando o comportamento dos espíritos, observando as suas manifestações e as ideias que eles traziam, para deixar codificada a doutrina dos espíritos, para trazer agora, de uma forma científica, a realidade da vida, da imortalidade que todos nós possuímos, a realidade da existência de Deus e uma compreensão melhor de o que é a figura paterna do Criador, de como ele age, de como ele se manifesta, de como ele cuida de todos nós e de todo o universo, para nos ensinar que existe a possibilidade de nós nos comunicarmos com aqueles que não possuem mais o corpo físico, que o fenômeno da morte é um fenômeno natural e que ele não nos separa de forma alguma. Apenas
não temos mais o contato físico da pessoa amada, mas mantemos contato com ela constantemente, porque aqueles que se amam não estão separados. E mais, podemos, nos nossos momentos fora do corpo, durante o sono, por exemplo, entrarmos em contato em relação. E talvez o nosso consciente, que não participou daquela atividade, o nosso consciente, essa máquina, esse cérebro físico, todo o organismo, mas principalmente o cérebro físico, ele é moldado, ele é criado para que a nossa vida se prenda entre o nosso berço e o nosso túmulo. E todo o restante que nós possuímos na nossa vida, na nossa existência, que sabe Deus quantos milênios cada um de nós aqui já tem, de vida, de idade, de tempo de existência, de experiências que a gente acumulou nas existências do passado, ou no nosso tempo de vida fora do corpo, tudo isso saiu do nosso consciente, porque esse cérebro físico aqui não participou dessas atividades, está guardado lá no fundo da alma, está no nosso inconsciente, e muitas vezes ele vem à tona, às vezes de forma boa, como impulsos e tendências bons, como hábitos que não foram adquiridos nessa existência, mas na existência do passado, e agora surgem naturalmente desde as nossas mais tenra idade, desde a nossa primeira infância lá. Nós começamos a mostrar o que trazemos dentro de nós, nossos gostos, nossas preferências, nossos desejos, nossas habilidades, que não foram adquiridos nessa existência. Já vieram, agora podem ser desenvolvidos ou não, dependendo das escolhas e das circunstâncias da existência atual, mas estão lá já são parte da nossa alma, são conquistas, e às vezes coisas que não são boas, né? Também tem aqueles sentimentos que são ruins, aquelas ideias que não são tão legais, que não são agradáveis, aqueles sentimentos às vezes infelizes, inferiores, que a gente às vezes também traz, que também são conquistas da nossa alma, de experiências lá do passado que a gente trouxe aqui para a sequência da nossa vida, da nossa existência, para essa nova experiência aqui na Terra. Muitas vezes traumas, os processos, por exemplo, de depressão, não são problemas psicológicos que são adquiridos nessa existência, são problemas que trazemos do passado. Nessa existência tem um gatilho que dispara o problema, e aí a gente não consegue, não tem estrutura ainda emocional, moral suficiente para lidar com o problema, e a gente afunda na depressão. Mas é um problema que vem de muito tempo, talvez de muitos séculos, por traumas que nós não conseguimos ainda superar, e a doutrina espírita também pode nos ajudar a superarmos isso, buscando o conhecimento de nós mesmos, o entendimento de nós mesmos e as soluções que estão sempre dentro do Evangelho do Cristo, dentro desse mais perfeito código de conduta moral que existe. E foi assim, estudando o comportamento dos espíritos, as suas mais diversas manifestações, que Allan Kardec trouxe para nós a realidade da vida. E esses conceitos ficaram para todo sempre aqui no seio da humanidade. Ainda não é uma ideia generalizada. No Brasil, por exemplo, só 2% se declara espírita. Nós somos 220 milhões de brasileiros, 2% se declara espírita. É um número ainda bastante baixo, né? Mas está aí. O espiritismo está estabelecido na face da Terra. E com o tempo, com o avanço da sociedade, com o conhecimento que ele nos traz, ele vai se desenvolvendo. Um dia, as nossas próprias salas de estudo, nossas universidades, nossos centros de pesquisa estarão investigando a alma humana, estarão perscrutando, tentando entender da forma mais clara possível a vida imortal, a realidade do perispírito, dos fluidos espirituais que existem em todos os reinos inferiores da natureza, na fauna, na flora, nos animais, na planta. Cada um deles, uma plantinha dessa ou como aquela dali, existe um fluido espiritual, existe um princípio inteligente em desenvolvimento, e um dia as nossas academias, cientes disso, estarão utilizando seus equipamentos para realizar suas investigações. Mas tudo isso não tem só um aspecto científico e educacional, ele tem um aspecto essencialmente consolador. Essencialmente consolador. Porque o Cristo, ele não foi o que ele disse? Pedirei ao Pai e ele vai enviar um consolador para que fique convosco. E qual é a forma que a doutrina espírita pode servir para nos consolar, para nos confortar? Porque as nossas dores aqui na face da Terra não são poucas, né? São muitas, são bastante. E de tudo quanto é tipo. Dor financeira dói bastante. As dores da alma,
que às vezes nem é na relação com o outro, nem com as outras coisas, é conosco mesmo, fica lá dentro. O vazio existencial, a dor da separação, quando a gente perde a companhia das pessoas que a gente ama, a companhia física, lembrando bem, porque a companhia espiritual a gente não perde nunca, mas dói bastante, né? O desemprego, a dor de ter que conviver com pessoas com as quais muitas vezes a gente não tem simpatia, ou que elas não têm simpatia conosco, algumas às vezes podem até nos odiar. Tudo isso causa dor, tudo isso causa dificuldade. E como é que pode o Espiritismo nos trazer consolo, conforto com relação a isso? Quando a doutrina espírita, que nós vamos aprendendo, que a gente vai começando a entender, consegue colocar o nosso pensamento lá no futuro, na vida espiritual que todos nós possuímos, na imortalidade que todos nós temos, passamos a vislumbrar as maravilhas desse reino celestial que nos aguarda a cada um de nós, e todas as recompensas para os nossos esforços aqui na terra, e para cada dor, para cada sofrimento, para cada dificuldade que a gente tenha passado e tenha vencido com resignação, com coragem, com fé, com esperança. Quando nos colocamos pelo pensamento nesse futuro e vislumbramos essas maravilhas, essas belezas que nos aguardam, quando a gente olha de novo para a nossa experiência aqui na Terra, as nossas dores já nos incomodam tanto, porque elas são entendidas às vezes como se fosse um trabalho pesado que a gente precisa realizar ao longo de um determinado período de tempo para chegar lá no final do mês e receber o salário do trabalhador, daquele que cumpriu dignamente a sua tarefa. Óbvio, aquele que cumpriu do começo ao fim com as suas obrigações. Passa a doer muito menos, porque o conforto que nos dá, a certeza de viver bem lá no futuro, a certeza da bondade de Deus, da sua justiça, e que o dia de amanhã é muito mais velho, muito mais colorido do que esse momento que a gente pode estar passando agora, a esperança, a coragem, a fé, tudo isso traz consolações infinitas, que nos tornam muito mais fortes. Não faz as dificuldades desaparecer, porque elas não vão desaparecer. As dificuldades não vão sumir, elas continuarão conosco. A dor, a doença, a morte, elas continuarão conosco, mas elas nos tornarão muito mais fortes diante de cada uma delas. E assim elas nos parecem menor, elas nos ferem menos, elas nos incomodam menos, podendo até chegar ao ponto de não nos incomodarem mais, apesar de continuarem ali, porque seguimos olhando lá na frente, porque seguimos com alegria, com o coração cheio de ânimo, com o coração cheio de energia, na certeza de que Deus é bom e de que Ele está cuidando de cada um de nós, que se não fosse necessário, se não fosse importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar no dia de amanhã, Deus não permitiria que aquilo acontecesse, porque Deus é amor. Deus é amor. Imaginemos nós o cuidado com nossos filhos. Quem é que tem filho? Ou neto, ou cuida de alguém, responsável por alguém. Imaginemos nós o cuidado com os nossos filhos. O que fazemos pelo zelo deles, para que eles estejam bem, para que eles vivam bem, para que eles se sintam bem. O que somos capazes de fazer? Muitas vezes renunciamos a muitas coisas em nosso favor para favorecê-los. Não é assim que funciona? Para o bem-estar deles, para que eles possam se sentir bem. E olha que nós ainda somos muito maus, como nos lembra o Evangelho. Nós ainda somos muito maus, nosso sentimento de amor ainda está muito longe da perfeição. Mas a gente já sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina então Deus para conosco. O quanto tem de amor, o quanto tem de zelo, o quanto tem de cuidado, o quanto tem de dedicação. Deus não permite em nossa vida nada que vá nos prejudicar lá no futuro. Nada. Nada. As coisas mais difíceis que nos acontecem, aquelas dores mais espinosas, aqueles problemas mais graves, todos eles, todos, sem exceção, vieram pelas nossas próprias mãos, foram construções nossas mesmas lá no passado. Porque a vida nos devolve tudo aquilo que a gente dá para a vida. Ela pode não devolver de imediato, ela pode, nessa sequência, não ser tão imediata, mas vai voltar para nós.
É assim que, se a gente planta o amor, a felicidade, se a gente consegue enxugar lágrimas, fazer surgir a esperança no coração de alguém, brotar esse amor fraternal no seio da sociedade onde a gente vive, nem que seja somente dentro do nosso lar, é isso mesmo que a vida vai nos devolver no dia de amanhã. O amor, a beleza da harmonia. Agora, se a gente planta dores, dificuldades, traições, prejuízos, se a gente planta coisas ruins para com o nosso semelhante, é isso também que a vida vai nos devolver. E quando a gente olha para a história da humanidade, qual que é a história da humanidade? É de amor? É de renúncia? De sacrifício em nome do semelhante? Ou é uma história de guerra, de destruição, de corrupção, de crime, de violência? Só que a história da humanidade não é a história dos outros, é a nossa história, porque nós participamos dela. Nós estivemos ali também, no meio daquela coletividade. Acertamos algumas vezes, e isso fez com que nascessem os bons sentimentos que nós já temos hoje dentro de nós. Mas infelizmente a gente errou bastante também. E isso faz com que os espinhos da vida, com as dificuldades, as provas e as expiações que a vida vai nos oferecendo hoje, é a colheita da nossa plantação lá do passado. Porque Deus é justo. Ele não é só justo, Ele é amoroso. Porque se viesse tudo de uma vez só, os prejuízos que causamos a nosso semelhante, não teríamos estrutura moral para aguentar. Então Ele permite que a gente vá pagando em prestações assim muito suaves os débitos que a gente plantou aos montes, de uma vez só. E a gente vai recolhendo em prestações muito suaves, porque, além de justo, Ele é misericordioso. Ele é amoroso, Ele não quer afundar nenhum de nós, Ele não quer prejudicar nenhum de nós, muito pelo contrário. Ele nos ajuda e Ele nos dá a mão para nós nos erguermos. Cada delinquente da face da terra, cada criminoso, por pior que seja, o amor e a misericórdia divina está envolvendo ele, porque ele é um filho de Deus. É uma alma perdida, que está com muito problema, que está sofrendo e que vai sofrer muito ainda. Até o dia que ele desejar alterar o seu mundo íntimo e tentar construir a sua própria regeneração. Até lá ele vai sofrer bastante. Mas mesmo na delinquência, as mãos do Criador pousam sobre ele, na esperança e na tentativa de resgatar aquele filho que está perdido. Imagine então aqueles que já iniciaram o processo de regeneração, que não desejam mais o mal, que não querem mais. Não foi o que contou a musiquinha aqui agora? A musiquinha não. A musiquinha não, de jeito nenhum. Não foi o que contou a música aqui agora? Você roubava? Não roube mais. Pare de roubar e construa, trabalhe, para que você possa, com o suor do seu trabalho, distribuir coisas boas para aqueles que estão ao seu redor. Porque de erros na face da terra, nós, espíritos de evolução principalmente, estamos carregados. Não são poucos. Mas de possibilidade de recomeçar, de reconstruir e de plantar o bem, também. Nós somos ricos de possibilidades, todos os dias, todos nós. E se Deus ampara o criminoso, o caído, a alma que ainda está na delinquência, imagine o tamanho do amparo que tem aquele que decidiu seguir com ele agora. Não é porque Deus dá mais importância para esse. Porque lembra, tem mais alegria no reino dos céus por um homem com uma alma que estava perdida e decidiu se regenerar, do que por 100 justos. Não é que Deus dá mais importância para isso, é que quando a gente decide mudar o caminho e se aproximar do Criador, as portas da nossa alma se abrem para essa ajuda celestial, para esse favor que jorra sem cessar das mãos do Pai em nosso benefício. Enquanto a gente está no erro, e a gente não quer dar ouvidos para as coisas que são divinas, a ajuda divina bate e volta, bate e volta, bate e volta. Deus está aqui, continua ajudando, só que a gente não está dando atenção para Ele. Os nossos ouvidos estão fechados. Quando a gente abre os ouvidos, quando a gente abre a nossa alma, a bênção divina flui para dentro da nossa vida, flui para dentro da nossa alma. E aí começamos a trilhar um caminho diferente, a plantar as boas coisas que voltarão para nós, enriquecidas pela misericórdia divina, voltarão desde hoje, mas principalmente
no dia de amanhã. É assim que a doutrina espírita nos ensinando, através da imortalidade, da reencarnação, da justiça, do Pai Celestial, da sua misericórdia, vai nos consolando e nos fortalecendo para vivermos com mais alegria e aproveitarmos melhor esse momento aqui presente. Porque é certo que hoje, amanhã ou depois, essa nossa existência vai deixar de existir. A Paula Zampa uma vez perguntou para a gente lá no centro, só deixa eu falar aí, se nós já tínhamos avisado o público da nossa casa que eles vão desencarnar. Vocês já avisaram isso também? Todo dia. Então está todo mundo ciente, né? Que nós vamos morrer. Agora já pergunta, está todo mundo ouvindo? É. O pessoal fica na dúvida assim. Muito bom. Nós vamos morrer. Talvez seja hoje ainda. Eu espero que não. Espero que não. Que viva bastante ainda. Mas eu não tenho certeza se eu vou dormir em casa hoje. Espero que sim, mas eu não tenho certeza. Mas se não for hoje, vai ser amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos, 50 anos, eu não sei. Mas vai chegar esse momento. 50 anos eu acho que não, porque eu já estou com 50 no 100, vai ser difícil chegar. Mas vai chegar esse momento em que nós vamos abandonar essa existência física aqui. O corpo vai perecer, mas eu não. Eu vou continuar existindo exatamente do jeito que eu sou aqui. E vou receber de volta, na sequência da minha existência, tudo que eu dei na vida. Queira Deus, até chegar lá eu consiga fazer alguma coisa de bom, para merecer de volta o bem divino. Porque se eu não tiver tanta coisa boa, se eu tiver mais prejuízo ao meu semelhante, se o meu egoísmo, se o meu orgulho tiver prevalecido ao longo da minha existência, eu vou estar com muita dificuldade quando eu deixar o corpo, porque é isso que vai voltar para mim. Então eu preciso plantar agora aquilo que eu desejo colher lá na frente. A justiça divina não erra. A vida não erra. Ela nos devolve tudo o que nós demos para ela, junto com a misericórdia divina, junto com o seu amor, com o seu perdão, com a sua tolerância. Então é assim, é dessa forma que o conhecimento da imortalidade, o entendimento de que mundo nós estamos participando, ainda não somos um mundo feliz. E não somos porque a maldade me impera no nosso coração. Ainda não somos porque o egoísmo, porque o orgulho ainda domina as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Poderíamos ser, se a fraternidade, se o amor, se a caridade dominasse toda a nossa alma. Seríamos um mundo feliz. Viveríamos um mundo de paz, de amor. Não teríamos o medo que domina muitas vezes nosso comportamento, nosso psicológico, só da gente sair na rua, não é verdade? Vivemos assustados, vivemos com medo, desconfiados, vendo tanta notícia ruim todos os dias nas redes sociais, nos jornais, nos meios de comunicação, mas porque ainda não conseguimos compreender o pensamento do Cristo. 2000 anos já faz que ele deixou as suas lições, e a nossa rebeldia é que nos tem afastado dele. Apesar de todos os esforços que ele tem feito, de todos os missionários que ele tem nos enviado, de toda a obra celestial como essa aqui, que ele coloca, para que a gente venha aqui, se matricule na condição de estudantes e vá aprendendo a refletir a respeito do amor divino, das lições de Deus, muitas vezes continuamos optando pelo erro. Jesus, em uma comunicação que ele assina como o Espírito da Verdade, está lá no início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Cristo Consolador. Ele diz assim: eu estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias. Vós que vem à luz e se atiram no luto. Não somos nós? Fazemos muitas vezes isso. Enxergamos a luz, compreendemos, entendemos e escolhemos o comportamento errado. Por um vício de comportamento que talvez tenha milênios, contra o esforço de uma luz que agora está começando a iluminar a nossa consciência e o nosso coração. Por isso a nossa luta é grande. Por isso o nosso esforço, a vigilância, como recomendou Cristo, vigilância e oração para não cair em tentação, é uma necessidade constante de todos nós que estamos inseridos dentro do pensamento espírita, absorvendo um pouco dessa luz que ilumina a nossa consciência e já decidimos seguir esse caminho. Rogamos ao nosso Senhor que Ele possa nos inspirar, que Ele possa abençoar as nossas vidas e as nossas boas intenções. Que a paz do Pai permaneça sempre com todos nós.
E o recado foi dado, né? Então, só reforçando aí, ninguém aqui vai poder dizer eu não sabia. Eu não ouvi essa parte. Ouviu sim. Vamos buscar aqui, peraí. Ah, foi o Márcio Luz que falou desse tema. Né? Então, novos arranjos. E enquanto o Márcio ia falando, e na minha cabeça tudo é música, né? Passou trocentas músicas em todas as falas. Por isso a gente fala aqui o Evangelho, né? Musical, é o Evangelho musical, porque cantamos o Evangelho. E o nosso trabalho dessa noite é o Evangelho em verso, prosa e canto. Mas pensei, uma me veio outra e outra, mas no final foi essa, pode. Porque passaram-se tantos milênios e a nossa melhor versão é agora. Tem que ser melhorada ainda, bastante, né, Márcia? Mas é a nossa melhor versão. E com certeza hoje Jesus se alegra com aqueles que despertaram consciências e já dão seus passos a caminho da luz. Jesus está aqui e pediu para dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado deixou de ser e o futuro de vocês hoje nasceu. Olhar pra frente agora é o que há de melhor, harmonizando-se pra esquecer crassos fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços, e aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, hoje unidos em coro musical, exaltam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se acabou e o amor se fez. Nesse momento, partilhando desse encontro, desse banquete espiritual, mais um pouco dessa luz se acende em nós. E Jesus está feliz. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se fez. Jesus está aqui. E que Ele possa estar aqui e conosco em nossos lares, lembrando sempre, em tudo que realizarmos, as nossas tarefas, no nosso dia a dia, pensemos sempre que Jesus está ali, presenciando tudo, né? Então, quando descobrirmos como é bom ser bom, vamos ser por interesse e depois isso vai fazer parte do nosso ser, né?
Então, um beijo, pessoal de casa, que sempre está conosco. E semana que vem estaremos de novo aqui mais uma vez e contamos com a presença de todos. Um beijo e aqui a gente continua.